Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma das criaturas mais majestosas e intrigantes da natureza, os leões. Você já se perguntou de onde esses magníficos felinos têm suas origens? Acompanhe a gente nessa jornada enquanto descobrimos a fascinante história por trás da origem dos leões. Os leões majestosos e imponentes têm uma história que se estende por um vasto período de tempo, remontando a milhões de anos. Seus antepassados mais primitivos traçam suas origens até as regiões da Eurásia e da África, há aproximadamente 1,5 milhões de anos atrás. Neste momento distante no tempo, esses felinos ancestrais já exibiam características notáveis que definiriam a linhagem dos leões até os dias de hoje. Uma das características mais marcantes desses antigos leões era a sua natureza carnívora ágil. Eles eram predadores formidáveis, adaptados para a caça eficaz de presas. No entanto, o que tornava esses felinos ainda mais notáveis era a sua capacidade de caçar em grupos. Essa característica de caçar em equipe não apenas melhorava suas chances de sucesso na obtenção de alimentos, mas também estabelecia as bases para uma das estruturas sociais mais complexas encontradas no reino animal. A caçada em grupo permitiu que os antigos leões coordenassem ataques estratégicos, caçando presas maiores e mais poderosas do que poderiam enfrentar individualmente. Isso demonstrava a inteligência e a capacidade de comunicação rudimentar desses animais pré-históricos, uma qualidade que se aprimoraria ao longo das gerações. A habilidade de caçar em equipe não apenas contribuiu para o sucesso de seus ancestrais, mas também foi uma característica que se manteve nos leões modernos. Mesmo hoje, nas vastas savanas africanas, podemos testemunhar a impressionante cooperação dentro das famílias de leões, conhecidas como prides. Esses grupos sociais consistem em machos adultos, fêmeas adultas e seus filhotes, trabalhando juntos para caçar, proteger territórios e criar uma rede de apoio mútuo. Assim, quando observamos os leões de hoje, podemos traçar sua notável história até esses antepassados primitivos que, há milhões de anos, dominaram a arte de caça em grupo. Essa linhagem antiga é um testemunho do poder da evolução e da adaptabilidade dos leões, que permaneceram como um dos predadores mais icônicos e respeitados da natureza. A evolução dos leões é uma história fascinante que os levou até o continente africano, onde encontraram seu verdadeiro lar. Esses majestosos felinos têm uma longa trajetória evolutiva que se desdobrou ao longo de milhões de anos, culminando em uma adaptação impressionante aos diversos ambientes da África. A África ofereceu aos leões uma rica diversidade de ecossistemas, desde as vastas savanas até as densas florestas tropicais e as regiões montanhosas. Essa variedade de habitats desafiou esses grandes carnívoros a se adaptarem a uma ampla gama de condições ambientais. Ao longo de inúmeras gerações, essas adaptações resultaram na formação de diversas subespécies de leões, cada uma com características únicas. Um exemplo notável é o leão do Atlas e o leão de Bárbaro, que habitavam as regiões montanhosas e florestas do norte da África. Essas subespécies, também conhecidas como leões do norte da África, desenvolveram características físicas distintas, como pelagens mais densas e espessas, para enfrentar as temperaturas frias dessas regiões. Além disso, sua geografia isolada permitiu que evoluíssem separadamente de outros leões africanos, tornando-os subespécies únicas. No entanto, apesar da sua notável adaptação a esses ambientes específicos, o destino desses leões foi trágico. Com a expansão das atividades humanas, como a caça e a destruição de seus habitats, o número de leões do Atlas e leões de Bárbaro começou a diminuir rapidamente. Na ausência de medidas de conservação eficazes, essas subespécies enfrentaram uma ameaça crescente à sua sobrevivência. Atualmente, é com grande pesar que observamos que essas subespécies, o leão do Atlas e o leão do Bárbaro, estão extintas na natureza. Suas histórias evolutivas e adaptações únicas se perderam, destacando a importância crucial da conservação da biodiversidade e da preservação dos habitats naturais para a sobrevivência de todas as espécies. Os leões, majestosos felinos que vagam pelas vastas savanas africanas, conquistaram o título de reis da selva e ocupam o topo da cadeia alimentar. Com sua estrutura social complexa e impressionante força, eles desempenham um papel vital na ecologia dos ecossistemas africanos. A estrutura social dos leões é uma das mais intrigantes do reino animal. Nas planícies ondulantes da África, a organização social dos leões é adaptada às necessidades e desafios que enfrentam em seu ambiente. No centro do grupo de leões está o macho dominante, muitas vezes chamado de macho alfa. Sua principal responsabilidade é a defesa do território do grupo, que pode abranger áreas extensas.
Eles não apenas protegem seu território de outros leões invasores, mas também garantem que as fêmeas e os filhotes tenham acesso a recursos alimentares suficientes. As fêmeas desempenham um papel igualmente importante na estrutura social dos leões. Elas geralmente formam grupos familiares que incluem mães, filhas e irmãs, e trabalham juntas na caça e no cuidado dos filhotes. A cooperação entre as fêmeas é essencial para garantir que os jovens leões sejam adequadamente alimentados e protegidos. Essa divisão de tarefas entre machos e fêmeas é uma estratégia eficaz de sobrevivência para os leões. Os machos defendem o território e as fêmeas colaboram na caça, permitindo que o grupo como um todo maximize suas chances de encontrar presas e garantir uma alimentação regular. A posição dos leões no topo da cadeia alimentar africana é crucial para o equilíbrio dos ecossistemas. Como predadores de topo, eles controlam a população de herbívoros, como gazelas e zebras, ajudando a manter o equilíbrio entre as espécies e a saúde dos ecossistemas. Seus comportamentos sociais complexos e estruturas de grupo também têm um impacto profundo na dinâmica da vida selvagem da África. Uma das razões para a ascensão dos leões como predadores supremos na África é a sua notável capacidade de se adaptar. Ao longo de milhões de anos de evolução, esses majestosos felinos desenvolveram características únicas que os tornam caçadores altamente eficientes em uma variedade de cenários, solidificando sua posição no topo da cadeia alimentar. Uma das características mais distintivas dos leões é a presença de garras retráteis. Essa adaptação permite que eles mantenham suas garras afiadas e prontas para uso quando necessário, preservando-as para a caça e o combate. As garras retráteis dos leões são como lâminas afiadas, perfeitas para agarrar e subjugar suas presas. Essas garras, quando estendidas, podem infligir feridas mortais em questão de segundos, demonstrando a eficácia letal desses predadores quando se trata de caçar. Além das garras afiadas, os leões também possuem dentes adaptados para rasgar a carne. Seus caninos são longos e afiados, projetados para perfurar a carcaça de presas e causar danos significativos. Os molares trituram a carne, permitindo que obtenham o máximo de nutrição de cada presa abatida. Esses dentes afiados são uma ferramenta fundamental para a sobrevivência dos leões em um ambiente onde a competição por alimentos é feroz. Embora os leões sejam predadores e possam representar uma ameaça para os seres humanos se provocados ou encurralados, a maioria dos encontros entre leões e humanos ocorre sem incidentes. Leões tendem a evitar confrontos com seres humanos sempre que possível. Apesar da grandiosidade dos leões, eles enfrentam sérios desafios de conservação nos dias de hoje. A perda de habitat devido à expansão humana e à caça ilegal representam ameaças significativas para a sobrevivência desses felinos majestosos. O futuro dos leões depende de nossos esforços para preservar seus habitats e reduzir conflitos com os seres humanos. A conscientização pública desempenha um papel crucial nesse processo. À medida que mais pessoas aprendem sobre a importância dos leões para os ecossistemas e a cultura, aumenta a pressão para proteger esses incríveis animais. Dormem bastante. Leões costumam dormir cerca de 16 a 20 horas por dia. Isso ocorre principalmente porque a caça é muito desgastante e eles precisam conservar energia. Socialmente complexos. Os leões vivem em grupos sociais chamados prides. As prides geralmente consistem em um ou mais machos adultos, várias fêmeas adultas e seus filhotes. Esta estrutura social é única entre os grandes felinos. Rugidos poderosos. Os rugidos dos leões podem ser ouvidos a uma distância de até 8 km. Eles usam esses rugidos para marcar território e comunicar com outros membros de sua pride. Um dos mitos mais conhecidos envolvendo leões é o mito de Hércules e o leão de Nemeia. Na mitologia grega, Hércules era um herói famoso por suas proezas e desafios sobre-humanos, conhecidos como os Trabalhos de Hércules. Um desses trabalhos era enfrentar o leão de Nemeia, uma criatura aterrorizante que não podia ser morta por métodos convencionais, pois sua pele era impenetrável. Hércules usou sua força e habilidade para estrangular o leão com suas próprias mãos, derrotando-o. O mito do leão de Nemeia destaca a coragem e a força sobrenatural de Hércules, bem como sua capacidade de superar desafios aparentemente impossíveis. Ele também enfatiza a relação entre os leões e a cultura grega antiga, onde esses animais eram vistos como símbolo de força e bravura. Esse mito, entre outros, contribui para uma rica história e significado cultural associado aos leões ao longo dos séculos. Em resumo, a origem dos leões é uma história que se estende por milhões de anos, desde seus antigos antepassados até sua posição atual como rei das savanas africanas.
No entanto, seu futuro depende de nossos esforços coletivos para protegê-los e garantir que eles continuem a reinar sobre as terras africanas por muitas gerações futuras. Obrigado por se juntar a nós nessa exploração da origem do leão. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre a vida selvagem e a natureza. Até a próxima aventura!